Olá, camaradas. Meu nome é Rodrigo Mota. Eu estou aqui na Mostra de Reencontro da PUC para apresentar a obra e a história da obra A Trajetória de um Doutorado, que é o tema da palestra no dia de hoje. Nós vamos ter uma conversa com a Yara, que é a coautora, parceira de muitos trabalhos, muitos desafios acadêmicos. Ela vai contar um pouco também, né? E para mim é uma alegria muito grande. Primeiro, a gente sobreviveu firme, forte, com saúde a um momento de pandemia que tanta dificuldade trouxe, não apenas para a PUC, mas para cada um de nós, né? Na pessoa física, profissionalmente falando também, mas estamos aqui firmes, fortes, estamos nos reencontrando na Mostra do Reencontro também. Bom, eu tive uma trajetória acadêmica. Uma parte dela foi na PUC São Paulo, a instituição que eu cursei o mestrado, concluí ele em 2007, e depois o doutorado, o qual eu concluí em 2020. Essa foi uma conclusão pandêmica, inclusive, porque eu acabei defendendo a tese no Teams. Para aqueles alunos ou ex-alunos que tiveram essa experiência, sabem que não é a coisa mais fácil de se fazer. Depois que eu concluí esse doutorado, eu fiz uma reflexão, né? Na época quase, hoje já são mais de 30 anos de experiência acadêmica e profissional, qual era o sentido disso tudo? Foi nesse momento de reflexão que eu tive esse insight de convidar a Yara. Ela vai se apresentar, mas é uma pessoa brilhante, uma profissional que fez o mestrado na PUC, está cursando agora o doutorado em outra instituição, para me ajudar na reflexão, quais foram as motivações, quais foram os percursos e quais foram os resultados dessa trajetória até a obtenção do título de doutor. Naquele momento, a Yara aceitou o desafio e, com toda a sua capacidade, a sua competência, o seu entusiasmo e muitas conversas, foi elaborando, né, o que seria essa trajetória. Até ela ficar satisfeita, ela é uma pessoa muito criteriosa, né? Difícil satisfazer a Yara, mas ela chegou no momento que ela ficou satisfeita e eu também. Foi um retrato fiel de todos os sucessos, dos perrengues, dos desafios enfrentados para chegar nesse título de doutor obtido aqui na PUC em administração em 2020. Nesse momento, então, a gente conclui essa etapa. Nós decidimos dar mais um passo e publicá-la na forma de um livro. E isso é materializado, finalmente, no lançamento da trajetória de um doutorado. Com o livro pronto, eu tenho a ideia, né, de convidar para ser prefaciante o falecido, amadíssimo professor desta instituição também, Luciano Antônio Prates Junqueira, meu amado, meu querido Luciano, que já acometido por um câncer, infelizmente, que acabou vindo a precipitar o falecimento do Luciano, mas ele muito debilitado, guerreiro que é, acadêmico que é, escreve o prefácio dessa obra também. Então, eu tenho tem todos os outros coautores dos artigos que fazem parte, a Yara vai contar um pouco, mas eu tenho uma alegria absurda, que começa com a Yara, que a gente desenvolve essa parceria, essa colaboração, e eu acho que a cereja do bolo também foi o prefácio do Luciano, dado todo o peso acadêmico que ele tem e o drama também, a garra que ele tem que demonstrar para escrever o prefácio naquele momento de saúde debilitada. Amado Luciano, onde você estiver, muito obrigado, meu querido, meu amor, meu professor. Bom, para falar sobre a trajetória de um doutorado, eu vou passar para a Yara, então. Yara, muito obrigado por tudo. São muitas publicações, muitas pesquisas, mais do que certamente eu sou capaz de me lembrar, mas muito obrigado especialmente pela trajetória de um doutorado e por estar aqui no dia de hoje para a gente colocar isso de pé para quem está nos assistindo e principalmente para quem nos vai assistir depois nas mídias sociais, no canal do YouTube e assim por diante. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma satisfação enorme poder retornar à PUC, fazer esse caminho de Cardoso de Almeida, descer até aqui, parar novamente no estacionamento. Dizem que o bom filho a casa torna e retorna numa oportunidade
muito alegre, muito festiva para mim, que é essa mostra de reencontro, como o Rodrigo bem disse, depois de um período durante o qual nós sobrevivemos, né? Graças a Deus. Bem, falávamos nesta semana, inclusive na elaboração do convite que nós fizemos para os nossos amigos nos acompanharem para esta palestra, que, segundo o dito popular, caminho se faz caminhando, né? Isso é uma verdade. Porém, refletindo a esse respeito, pensando no caminho de um doutorado, como é que ele poderia ser definido de uma maneira que nos permitisse nos antecipar, inclusive, ao que vem pela frente, né? Claro, cada caminho é um caminho, tem as suas particularidades, a gente sabe disso, mas quando a gente fala desses cursos, né, de especialização do nível de um mestrado, de um doutorado, quando a gente se depara com um desses caminhos compartilhados, e compartilhados aqui, como o Rodrigo bem disse, né, no formato de uma trajetória que está materializada num livro, muitas vezes o fato de ter contato com esse caminho do outro acaba facilitando, né, o nosso próprio percurso, porque nos dá algumas referências. Rodrigo disse para eu me apresentar, aproveitando a deixa, então, eu tive alguém que me auxiliou nesse caminho. Eu costumo dizer que essa pessoa, na verdade, fez mais do que auxiliar. Segurou na minha mão e me mostrou o caminho das pedras. Essa pessoa é uma professora da PUC, que nós conhecemos em comum, a professora Silma Coimbra Mendes. Nós a conhecemos lá na COGEAI, num curso especialíssimo de análise do discurso. E quando eu ingressei nesse curso, em 2013, não sei se eu te contei essa particularidade, Rodrigo. Quando eu ingressei nesse curso em 2013, eu ainda era uma graduada em letras, muito sonhadora em relação a um futuro mestrado que eu viesse um dia a realizar na vida. Então, fui fazer esse curso de extensão ali num período de 6 meses. A Silma é uma pessoa especialíssima e essa particularidade dela ser tão humana, tão especial, se estende à atuação dela profissional, com toda uma bagagem, com toda uma competência, com toda uma lucidez assim, diferenciada em relação à atuação dela em sala de aula. E aí, num dos momentos de aula em que tínhamos aos sábados pela manhã, ela perguntou o que nós gostaríamos de desenvolver a partir dali. E eu ainda, numa realidade muito distante de um futuro mestrado, disse para ela que o mestrado era um sonho. Mas eu não tinha ideia de como se fazia para ingressar nesse universo, né? E a Silma, com toda a delicadeza, com toda a prestatividade dela, se aproximou de mim dizendo, olha, está mais perto do que você imagina. Que tal você começar com uma aluna ouvinte da PUC? Lá nós temos um mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. A responsável pela linha de trabalho pela qual você mais se interessa, a professora doutora Maria Cecília Pérez Souza e Silva, mais conhecida como Cecilinha, aqui no Lael, e eu posso conversar com ela para que ela acolha você. Então, a Silma segurou na minha mão, mostrou o caminho, andou comigo e esteve durante os 2 anos de mestrado nessa base de apoio que é tão importante para que a gente conclua, né, esse caminho com bastante sucesso. Mas essa foi uma particularidade da minha trajetória. Eu já sou doutoranda em letras, passei então pelo mestrado aqui na PUC. E como doutoranda em letras, vejo que até de um estágio a outro, o nosso amadurecimento como pesquisadores, como alunos, vai mudando, né? Então, quando a gente chega a um doutorado também, o caminho já é um pouco diferente. Tem aspectos em comum com o mestrado, mas tem também as suas especificidades. E nessa trajetória de um doutorado, então, que foi uma iniciativa do Rodrigo, para o qual eu fui convidada, a gente tem um caminho possível, que torna menos espinhoso, né, esse percurso, no sentido de que a gente acaba entendendo alguns modos de fazer, que são modos possíveis de chegar ao nosso destino final. Isso não quer dizer, né, Rodrigo, que a obra se trate de uma autobiografia, nem de um livro de autoajuda.
Isso me chamou a atenção porque, nesse compartilhamento das informações de que estaríamos aqui, um colega me perguntou sobre o conteúdo do livro com esse direcionamento, dizendo: então vocês contaram como que foi para vocês ingressarem e os percalços que vocês enfrentaram. Eu falei: não é exatamente isso, não é uma trajetória no sentido de ser uma autoajuda, mas é uma trajetória acadêmica no sentido de ser também uma referência, ainda mais especialmente para aqueles que estão na área de administração. Então, como que isso foi feito, né? O Rodrigo, durante o doutorado em administração aqui na PUC, no período de 2016, importante frisar isso, somente no período entre 2017 e 2019, publicou nada menos do que 21 artigos, né? E 21 artigos em revistas prestigiadas. Então, há uma questão aí de produtividade a ser ressaltada, que não está de forma alguma dissociada da qualidade atribuída aí a esses artigos e reconhecida pelas próprias revistas, né, que os publicaram. E durante esse percurso, então, do doutorado, a estratégia adotada pelo Rodrigo foi de desenvolvê-lo à medida que as publicações iam se dando e, ao mesmo tempo, constituindo esse corpo da tese no final. Então, pode ser um caminho inverso? Claro que pode. Tem muita gente que publica artigo em paralelo, né, e que tem a tese como um projeto específico, uma outra pesquisa, uma pesquisa, enfim, dissociada dos artigos que vão sendo publicados no decorrer aí desse período. Mas também pode ser um caminho possível, né, bastante estratégico, bastante proveitoso, porque à medida que a gente vai desenvolvendo os artigos, vai constituindo, ao final, o produto que é a tese na qual todos nós trabalhamos como doutorandos. Então, desses 21 artigos, quais foram as características que a gente foi apreendendo e destacando? Rodrigo teve a particularidade de, para desenvolvê-los, para elaborá-los, se valer das paixões que ele já tinha na sua vida pessoal. Então, a proeza do Rodrigo, no meu ponto de vista como pesquisador, que é algo que pode ser também uma contribuição para aqueles que estão desejando ingressar nesse universo, foi transformar as próprias paixões em questões de pesquisa bem fundamentadas, teórica e metodologicamente, de modo que elas pudessem contribuir tanto para com aqueles estudos que são desenvolvidos na área da administração, quanto para com aqueles estudos de fora do próprio mercado, numa articulação em que os estudos empreendidos na academia não se dissociam da prática do mercado. Pelo contrário, eles convergem, eles dialogam. E isso, sem a intenção delineada da parte dele de percorrer uma carreira acadêmica, por assim dizer, né? Porque nós que ingressamos em mestrado, doutorado, muitas vezes pensamos justamente em ser professores e permanecer por toda uma outra metade da vida dentro da academia, de maneira mais restrita mesmo. E não foi o caso dele. Então, é uma trajetória acadêmica, de uma vida acadêmica que não pretendeu ser uma carreira acadêmica exclusivamente, por assim dizer. Então, em relação a essas paixões, hoje nós já temos um outro pilar, né? Eu vou comentar a esse respeito, mas até o momento em que nós elaboramos esse livro, considerando os 21 artigos que tinham sido publicados entre 2017 e 2019, elas se dividiam em 3 principais. Então, nós chamamos de 3 pilares, nos quais até então essa obra se sedimentava. Essa obra, né, a trajetória de um doutorado e toda a obra acadêmica do Rodrigo, a produção dele ao longo desse percurso todo. Então, a primeira coisa, tendo em vista a atuação dele como executivo, né, como consultor de empresas, uma carreira aí ao longo de 30 anos em que ele desenvolveu essas atividades, nós chamamos esse primeiro pilar de resultado. E aí também, né, concomitantemente
a toda essa atuação profissional do Rodrigo, tem a atuação dele como um atleta, como um esportista profissional. Então, em especial pelo judô, né, Rodrigo? O Rodrigo é um judoca, campeão. Inclusive, tem uma história aqui que eu vou deixar para ele contar a respeito do desenho da capa do livro. E, com base nessa outra paixão pelo esporte, ele também desenvolveu pesquisas associadas a esse tema, mas, claro, também vinculadas a um resultado, porque, por meio dos valores que o Rodrigo aprendeu como esportista, ele identificou possibilidades de fazer com que esses resultados dentro das empresas, na área de administração, fossem potencializados. Então, também é uma articulação bastante interessante da parte dele, né? Uma contribuição e tanto para os estudos acadêmicos. E o terceiro pilar no qual a obra se sedimentava até então é o da crítica. Isso por quê? Na área da administração, a gente sabe que tende a preponderar aqueles artigos, né, aqueles trabalhos que são essencialmente quantitativos. E, embora o Rodrigo saiba também fazer isso, já soubesse fazer isso, viesse fazendo, né, nos primeiros trabalhos, ele amadureceu também como um pesquisador qualitativo, desenvolvendo estudos de caso, né, se valendo de metodologias como um grupo focal, por exemplo. Esse foi uma das metodologias que ele adotou na própria tese, por aí vai. Então, essa foi uma outra peculiaridade da atuação dele como doutorando na área de administração. E aí, uma vez que nós identificamos esses 3 pilares, esses artigos estavam assentados nessas bases, nós distinguimos, então, 2 artigos de cada pilar para compor a trajetória de um doutorado, de modo, então, que esses 6 artigos foram transformados em 6 capítulos neste livro. E, além dessa astúcia, né, de transformar as próprias paixões em problemas de pesquisa, o que nos estimula a continuar estudando e produzindo cada vez mais, o Rodrigo também teve a proeza de envolver colegas, parceiros nesses projetos, de modo que todos os artigos, agora transformados em capítulos, contam com coautores. Então, essa também foi uma iniciativa bastante proveitosa, tanto para ele quanto para os coautores que participaram, porque a gente entende que, no final das contas, esse caminho que se faz caminhando só se faz também por meio de um apoio, né? Por meio de uma somatória de forças daqueles que seguem na mesma direção e que almejam pelo mesmo resultado. Então, essa é uma outra particularidade. E, para finalizar e já passar para o Rodrigo falar a respeito de cada um desses capítulos, essa trajetória, então, não se pretende como uma publicação, né, que nós esperamos que possa ser acessada por todos. O livro está disponível na Amazon, por exemplo, entre outras redes, mas uma última contribuição que eu identifico a respeito dessa trajetória consiste no fato de que não que ela se pretenda como um caminho definitivo, mas ela se pretende como uma contribuição para aqueles, né, que já estão inseridos nesse meio como nós estamos, né, ainda hoje somos estudantes desenvolvendo os nossos projetos, que os inspire no sentido de que eles possam, por meio desses capítulos específicos, entender também como que nós podemos nos aproveitar dessas metodologias, como que nós podemos nos aproveitar dessas parcerias, para que, ao final, a nossa tese, por exemplo, seja o resultado de todos esses esforços conjuntos. Creio que seja isso, Rodrigo. Vou deixar para você falar, então, da capa e também dos capítulos e dos parceiros que você foi angariando pelo caminho. Não, muito obrigado, Yara. Eu vou, antes de responder a esse seu pedido sobre os capítulos, eu vou fazer algumas considerações sobre as suas palavras. Como a Yara fala muito bem, e ela é muito inteligente, eu estava ouvindo ela falando, parece que estava tudo organizado, na minha cabeça estava tudo combinado, assim, foi indo, né?
É aquela história, né? Você está no meio de um projeto, de um desafio, tem muitas variáveis acontecendo. É uma, né, entre aspas, uma zona, né? Mas depois, se você olha retrospectivamente, você vê uma ordem no caos, né? Isso quando a coisa prospera. Pode ser que o caos impere e você não vá para lugar nenhum, né? Então, essa reflexão da Yara, da forma como ela colocou os 3 pilares, ela demorou algum tempo para a gente chegar lá, algumas conversas para poder ter esse entendimento. E esse entendimento foi muito curioso, falo por mim, que me deu muita força. Porque na hora que eu entendi, por exemplo, que as pesquisas de resultado têm um tipo de contribuição, eu fiz mais e melhor pesquisas de resultado. Na hora que eu entendi a mesma coisa das pesquisas de esporte, também. Na hora que eu vi que era necessário criticar tudo isso para questionar os paradigmas que nos pautavam, eu também comecei a desenvolver mais pesquisas críticas. Então, entender, colocar essa ordem no caos, por assim dizer, pode nos fortalecer. Um ponto que eu acho importante do que a Yara falou é a questão das parcerias mesmo. Vocês sabem, camaradas, a gente tem uma pressão acadêmica e é assim que a academia está organizada. Você tem que preparar um TCC, uma dissertação, uma tese individualmente. Mas eu não sei se é assim que a gente obtém os melhores resultados. Não estou falando nem do mestrado, no doutorado, que você não tem muita escapatória. Eu estou falando para a vida. Eu estava lendo a biografia do Andrew Roberts sobre Winston Churchill. E o Churchill, além de ser esse herói absurdo que todos conhecem, ele foi prêmio Nobel de Literatura. E o Andrew Roberts investe alguns capítulos contando como que o Churchill obteve esse prêmio Nobel. E chegou no momento que a sua principal obra, que são as Memórias da Segunda Guerra, ele tinha uma equipe de dezenas de pessoas envolvidas na pesquisa, na redação, nos apontamentos necessários para você colocar de pé uma obra que retratasse com qualidade um evento tão impactante quanto a Segunda Guerra. Então, eu acho que assim, você ter parceiros de qualidade que compartilhem te dá muita força na sua pesquisa. Ou parafraseando o português corrente, né? Nossas conversas de bar, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Falando um pouco, então, sobre os artigos em resultado, os artigos em crítica e os artigos em esporte. Mas antes, Yara, você tem alguma consideração sobre esse meu pensamento em cima da sua análise? Concordo com você. Eu acho que penso, né, e tento agir de acordo com esse pensamento. Faz toda a diferença que a gente angarie, né, apoios e que a gente conte com pessoas que compartilhem das nossas convicções, dos nossos ideais, para que a gente alcance esses resultados. E enquanto você falava, Rodrigo, eu disse que comentaria depois que hoje a sua obra já se sedimenta também num outro pilar, acabei me esquecendo disso. Mas até então nós fizemos ali uma delimitação de 2017 a 2019, considerando esses 3 eixos, esses 3 pilares que são resultado, esporte e crítica. Mas, a partir daí, você também avançou e hoje um outro pilar no qual a produção do Rodrigo tem continuidade é o pilar da educação, considerando aí as produções de 2020, 2021 e a própria atuação que ele desenvolve hoje profissionalmente dentro de uma escola, né, que é a Escola Germinário do Instituto JF. Era um adendo que eu queria fazer, porque eu disse que comentaria depois e acabei deixando passar. Depois você vai comentar um pouco mais sobre isso também, né? Mas assim, falando dos artigos escolhidos no pilar de resultado, toda essa análise que a Yara resumiu é a primeira parte do livro, tá? Então, para aqueles que adquirirem ou vierem a ler, a ler a obra, a primeira parte a Yara fez esta reflexão e está registrada no livro. Daqui em diante, para cada um dos pilares, foram selecionados 2 artigos que ilustram esse pilar e, quem sabe, sirvam de inspiração para pesquisas daqueles que os lerem. Em resultado, o primeiro artigo escolhido foi Trade Marketing na Indústria Nacional de Bens de Consumo Não Duráveis, que eu escrevi em coautoria
com a minha orientadora, tanto do mestrado quanto do doutorado, a professora da PUC de São Paulo, minha respeitada, querida Neuza Maria Bastos Fernandes dos Santos. Esse capítulo, ele tem muito a ver, como a Yara mencionou, com uma paixão, porque eu trabalhei nas primeiras áreas de trade marketing que surgiram no Brasil em meados da década de 90 e início dos anos 2000. Então, assim, eu, de certa forma, participei do desenvolvimento dos primeiros departamentos de trade marketing e vi muita dificuldade, não apenas própria, como também de outros executivos, em implementar os seus departamentos de trade marketing. Quando eu fui fazer o mestrado, eu falei, se eu assim, estudar como que funciona o trade marketing, como é que a gente já pode avançar com o trade, não apenas na academia, mas também nas empresas, eu posso prestar uma contribuição para aqueles que estão com esse desafio de montar os departamentos de trade marketing. Tendo esse insight, acabou sendo a minha própria dissertação de mestrado, eu passei a entrevistar executivos, e isso eu fui beneficiado, como eu já estava, na época, há mais de 10 anos com experiência profissional, hoje são mais de 30, isso é bom, mas é engraçado também, para não falar que é ruim, eu tenho muito contato com profissionais que trabalham nas empresas, especialmente nas áreas de trade. Então, eu realizei entrevistas com executivos na época da Arcor, Balduco, Bimbo, Bombril, Brasfrigo, Cadbury, Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, Colgate, Del Valle, Diageo. Foram 25 entrevistas. A partir destas entrevistas, eu consegui entender quais eram as estratégias de trade marketing que eram utilizadas, quais as estruturas adotadas, quais os resultados obtidos por trade marketing. E isso, ao final desta pesquisa, eu defendi a dissertação, estava presente na minha banca não apenas a minha orientadora, a professora Neuza, como também o professor Serralvo, que coordenou cursos de graduação, de mestrado e doutorado aqui na PUC São Paulo, e o falecido foi meu professor na graduação, na GV, mas o meu também muito respeitado professor Claude Macline, que infelizmente veio a falecer, enquanto eu cursava o doutorado. Depois disso, a convite do próprio professor Serralvo, nós preparamos aquele que também veio a ser o primeiro livro sobre trade marketing no Brasil, Trade Marketing, Teoria e Prática para Gerenciar os Canais de Distribuição, para um livro paradidático, por assim dizer. Ele tem uma venda excelente, começou na Elsevier, depois a Campus adquiriu os direitos desse livro. Os coautores são o professor Serralvo e a professora Neuza. O prefácio foi feito por alguém que já foi presidente de grandes empresas, o Manuel Machado. As orelhas pelo José Vicente Marino, que também foi presidente, entre outras, da Avon. E a contracapa é do Rodrigo Rocha Loures, fundador e presidente da Nutrimental. Então, foi um livro muito bem embasado na teoria e muito bem avalizado por práticos da administração. É um livro, para aqueles que conhecem o mercado editorial, é um livro paradidático que vendeu, até a data, continua a venda, vendeu mais de 12 mil exemplares, que é uma boa venda, por assim dizer, para o mercado editorial brasileiro. Então, o artigo resume um pouco de toda essa pesquisa e da teoria proposta, que começou com uma dissertação, evoluiu para um artigo e culminou com um livro. Esse é o primeiro artigo que fala sobre o trade marketing. Você tem alguma consideração sobre esse primeiro capítulo, Yara? Você já falou tudo, Rodrigo. Vou deixar para que você passe os outros também. E você comentou depois a questão do livro, continua disponível, também está à venda para aqueles que se interessarem em saber mais a respeito, já que o capítulo no livro é a síntese, como você já antecipou, e no livro a gente encontra esse tema muito mais bem desenvolvido, incluindo algumas questões que são formuladas ao final de cada capítulo para auxiliar na fixação desse conhecimento. Ele pode ser um excelente paradidático nos cursos, É bem legal esse ponto e esse convite para quem tiver interesse em conhecer mais sobre trade marketing, para adquirir a obra, dar uma olhada. A Yara fez um trabalho grande, não apenas na análise original, mas também para deixar o artigo contemporâneo, fazer uma revisão necessária para deixar ele
por assim dizer, melhor ainda do que já estava. Então, é uma pesquisa que é bem contemporânea, é bem atual. Trade Marketing hoje está presente em todas as empresas. Vale a pena a leitura. O segundo capítulo, para encerrar esse pilar do resultado, ele é um desdobramento da minha própria tese de doutorado. Eu, ao longo da trajetória, é quase que uma... É muito parecido, por um lado, né, Yara, com o Trade Marketing. Eu participei também desde da implementação dos primeiros departamentos de gestão da qualidade total em vendas. A grande virada de chave e a expansão da qualidade total para vendas surgiu com o Jorge Paulo Lemann, com o Beto Sicupira e com o Marcel Telles, quando eles adquiriram a Brahma. E a primeira grande iniciativa não foi o lançamento de um produto, foi a contratação do professor Vicente Falcone para implementar a qualidade total em vendas. Toda essa história é relatada no livro Sonho Grande, é um bom livro, né? Mas, a partir do sucesso da hoje a Bembev, com a qualidade total em vendas, muitas outras empresas passaram a expandir o conceito da qualidade total em vendas para as áreas de vendas das suas empresas. Só que também faltava uma literatura. E aí eu participei da implementação de vários programas da gestão da qualidade total em vendas ao longo desta longa trajetória. E acabou também sendo o meu objeto de estudo. Foi nesse momento, como a Yara falou, que eu fui aluno da professora Silma, que eu conheci a Yara, que eu fui atropelado pela vida. Todo mundo vai ser atropelado pela vida em algum momento. Como você reage depende de você. Falo pela minha experiência familiar, de amigos e pessoal também. Em 2018 eu tive 2 AVCs e certamente só consegui persistir e concluir o doutorado porque, através da Silma, eu havia conhecido a Yara, a quem prestou uma contribuição imensa para manter essa pesquisa viva e ativa e colocar ela de pé. Pois muito bem, vale tanto para os acadêmicos que querem saber como estudar, como pesquisar a gestão da qualidade total em vendas, como também para aqueles executivos empresários que veem a necessidade de desenvolver um departamento, um programa de gestão da qualidade total em vendas nas suas empresas. Esse artigo não resume a tese, isso ainda é pauta de um livro, o qual eu tenho uma grande alegria de ter 2 coautores que conhecem muito do tema. Um é a própria Yara, como eu falei, que apesar de ter vindo das letras, hoje conhece qualidade total provavelmente tão bem ou melhor do que muitos executivos, quanto o Leandro, que é mestre em administração e também fez toda a parte quantitativa de pesquisa, sabe muito de qualidade total em vendas. Então, não é a tese, não é o livro, mas é um estudo de caso, como uma empresa implementou com excelência e teve resultados superlativos com a sua qualidade total em vendas. Yara, sobre o segundo capítulo, qual a sua consideração, comentário? Você antecipou meu spoiler, Rodrigo. Mas vou dar mais um spoiler, né? Cenas do próximo capítulo. O livro está em andamento, é uma adaptação, então, da tese, com previsão de lançamento ainda para o primeiro trimestre de 2023. Então, estimamos que ele esteja pronto para fevereiro, março, no máximo, de 2023. Quem sabe na próxima mostra, né, da PUC, nós estejamos aqui falando a respeito dele. O Rodrigo disse que se trata, então, de um dos estudos de caso. O livro, em sendo adaptação de uma tese, contém 3 estudos de caso, envolvendo uma empresa de um pequeno porte, outra de médio porte, outra de grande porte. Então, são especificidades que nos interessam no desenvolvimento dos nossos estudos, né? Em relação a conhecer mais de perto o que caracteriza a motivação, o processo de implementação desses programas de GQT em vendas em cada uma dessas empresas. Fora que tem uma combinação metodológica também bastante auspiciosa, eu diria, por parte do Rodrigo, metodologia qualitativa
Então, nós temos um estudo fenomenológico e também temos um grupo focal, né? Então, tudo isso somado aos estudos de caso. E, no início, o Rodrigo falou, é um desdobramento da tese, e isso me chamou a atenção, porque, sim, é um desdobramento da tese, mas, ao mesmo tempo, lembrando esse percurso que ele fez ao contrário, que me inspirou também para que eu seguisse assim no meu próprio doutorado. Então, não, na verdade, não é uma tese a partir da qual esses artigos foram publicados, mas antes, né, publicações desses artigos que juntos, reunidos, bem articulados, resultaram aí na tese. Siga, Rodrigo, vamos para o próximo pilar. Bom, como eu tinha citado os coautores, e essa questão da coautoria era importante para o Churchill e é para mim também, como a Yara falou. Eu tive o Leandro, que vai ser coautor do livro sobre qualidade total, junto com a Yara, e também, novamente, a minha orientadora do mestrado e doutorado, a professora Neuza. O segundo pilar que a obra aborda, esses são os 2 artigos que falam sobre o pilar de resultado. É o pilar do esporte. Aqui eu vou investir um tempo e depois eu vou fazer 2 em 1, tá? Eu vou falar sobre os 2 artigos de uma vez só. Mas, como eu sempre pratiquei esportes, judô, depois judô e polo aquático, eu fui aposentado do polo aquático pelos meus 5 graus de miopia que eu tinha na época, mas segui no judô. Eu sempre tive um entendimento muito, por essa formação esportiva, da contribuição do esporte para a sua formação pessoal. Não é à toa, por exemplo, que se você pega os CEOs, presidentes da Fortune 500, por exemplo, boa parte deles teve uma experiência pregressa no esporte de alto desempenho. Isso vale para executivos das empresas e também para quem trabalha em órgãos públicos. Eu não sei se você sabe, Yara, mas o General Patton, ele foi atleta olímpico. Então, e ganhou a Segunda Guerra, né? Foi para a linha de frente lá na Segunda Guerra também. Bom, em 2006 eu fui convidado pela SPM para colocar o que, na minha opinião, eu havia aprendido no esporte, e o que, na minha opinião, o esporte havia contribuído para eu ter chegado até onde havia chegado naquele momento. Em 2008, a GV me convidou para fazer a mesma palestra, e eu fiz. Quando eu fiz essa palestra na GV, estava presente um ex-aluno da PUC também, meu colega de mestrado, Henrique Farinha, que na época era presidente de uma grande editora. E ele falou, essa palestra é legal, por que você não escreve um livro? Eu, com essa formação, com essa aspiração, né, acadêmica, eu falei, eu vou escrever um livro, mas eu quero fugir o quanto for possível no livro de autoajuda e dar exclusivamente a minha opinião. Foi naquele momento que eu convidei um grande amigo meu, colega de competições universitárias de judô. Nós representamos São Paulo juntos. Depois nós seguimos competindo, ele infinitamente mais talentoso do que eu. Garra igual, talvez. Talento muito maior, foi atleta olímpico em Barcelona 92, foi campeão mundial militar, enquanto cursava medicina na USP, Dr. Wagner Castropil, para a gente fazer uma pesquisa sobre essa contribuição do esporte. Ele, que à época já era doutor em medicina, tinha toda essa experiência no esporte, topou a parada e nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte e perguntamos para eles qual a contribuição que o esporte havia fornecido para as suas carreiras. Naquele momento, após essas 125 entrevistas realizadas, foi de 2008 até 2010, nós chegamos em 5 competências que você pode aprender no esporte e depois pode praticar na vida profissional. As competências são atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. E todas essas competências são retratadas no primeiro capítulo do pilar do esporte, que é esportismo, competências adquiridas no esporte que auxiliam o atingimento da alta performance profissional. Também foi escrito em coautoria com o Dr. Wagner Castropil e com a minha orientadora, a professora Neuza, aqui da PUC São Paulo também. Pois muito bem, em 2010 a pesquisa ficou pronta, nós apresentamos para o Abílio Diniz, empresário que vocês conhecem, e também praticante de esportes. Ele adorou,
falou que tinha que ser um livro, escreveu o prefácio, nós lançamos Esportismo, o livro, em 2010. Esse livro teve uma boa venda, vendeu e se esgotou 4.000 exemplares. Nós, depois de termos, fizemos artigos, fizemos palestras, fizemos workshops. E em 2016, inclusive, resolvemos fazer uma segunda investida na pesquisa do esportismo. Não mais uma pesquisa quantitativa, mas uma pesquisa, uma série de estudos de caso. Para cada competência, nós entrevistamos um ícone da administração que tinha tido uma experiência pregressa no esporte, para falar sobre atitude, e esse foi um projeto que foi de 2016 a 2020. Para falar sobre atitude, entrevistamos a Marília Roca, CEO da Rinodei, praticante de enduro equestre. Para falar sobre visão, entrevistamos José Salib, fundador da HSM, praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, meu amigo, já falei dele antes, José Vicente Marino, à época presidente da Avon, hoje ele é presidente do Conselho de Administração da Track and Field, praticante de hipismo. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, vice-campeão olímpico, que também foi diretor da Parmalat, entre outras empresas. Para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico também e fundador do Reação. E aí, se eu me lembro bem, no dia 16 de março, conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lema. Ele participou da Copa Davis, representou a Suíça no tênis, e é o Jorge Paulo Lema. Fizemos a entrevista no dia 16, o que acontece no dia 17, se as datas não me falham a memória? O lockdown. E esse livro fica, durante um ano, sendo amadurecido, porque as livrarias estavam fechadas, era impossível o lançamento. Mas não desperdiçamos esse um ano. Convidamos aquela que também foi graduada, mestre e doutora aqui na PUC São Paulo, minha professora amadíssima Maria Amélia, para escrever o prefácio, e ela faz no prefácio uma reflexão sobre a aprendizagem baseada na prática que você pode ter no esporte e depois aplicar na administração. Finalmente, com o livro pronto, nós os lançamos às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele foi lançado pela Altabooks e até hoje está tendo uma boa venda. Nós temos desenvolvido pesquisas, artigos sobre o tema, eu e principalmente o Dr. Wagner e o nosso outro coautor, o Wagner Hilário. O segundo capítulo sobre esse pilar do esporte, eu não vou me estender muito sobre ele, mas eu e a Maria Amélia, também egressa da PUC, olhamos um evento universitário específico, as Economíadas, e perguntamos para aqueles alunos de administração que participam das Economíadas como eles utilizaram, vivenciaram o evento como organizadores e como atletas, e qual foi a contribuição que teve para a formação deles como administradores, além de todo o currículo acadêmico que é aprendido na universidade, na GV, na própria PUC, em qualquer uma das instituições. E eles validaram a teoria, descreveram exemplos de como eles aprenderam e vivenciaram a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe, que são aquelas competências que você pode aprender no esporte e depois pode praticar na administração. Então, esses são os dois artigos que ilustram o pilar do esporte. Yara, por favor, as suas considerações. Rodrigo, disse tudo. Acrescentaria que o Rodrigo tem um livro também, cujo título é Os Incansáveis, se eu não me engano, né? E quando a gente lê esse livro e entende a trajetória dele como atleta, a gente fica ainda mais impactada, porque a força dele para empreender tudo o que ele faz está bem explicada ali durante todo o percurso que é retratado. Isso por conta da adesão dele, né, do envolvimento dele com essa área de esporte.
E para aqueles que se interessarem em particular por esse capítulo 4, né, que é o segundo capítulo do Eixo Esporte, a respeito de economíadas, existem outros artigos que foram publicados também, em coautoria. Se trata de um evento, né, de bastante destaque na graduação aí dos cursos de administração, economia, entre outros. Então, aqueles que se interessarem, só pesquisar ou, como se diz popularmente, dar um Google, que tem mais artigos de economíadas por aí. 2 pontos sobre o que a Yara falou que são importantes para mim. O primeiro é que, assim como a pesquisa de trade foi a primeira do Brasil, a de gestão da qualidade total em vendas foi a primeira do Brasil, e a da contribuição do esporte foi a primeira do Brasil, as pesquisas sobre eventos universitários, os quais este capítulo foi feito com a Maria Amélia e tem os demais que foram feitos com a Yara também, elas são as primeiras do Brasil. O que até me causou uma surpresa quando a gente foi olhar isso, né, Yara? Porque, é estudante, universitário, administração, como é que não tem pesquisa? Tinha uma lacuna muito óbvia, né? Que a gente... Foi muito interessante isso, porque a professora Maria Amélia me convidou para participar de um grupo de estudos sobre aprendizagem baseada na prática, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, coordenado pelo professor Eduardo Davel, um grande líder e mentor da aprendizagem baseada na prática. A partir desse evento, a gente começou a pesquisar e encontrou na administração, para quem já leu o livro, um oceano azul, né? Porque não tinha pesquisa. Um oceano azul entre aspas, porque por não ter pesquisa a gente tem que participar de... E um dos artigos em especial foi incrível, além desse, e eu vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Que foi o da ergologia. Porque a Yara, com essa especialidade de letras, é um outro campo, mas que eu vejo muita complementariedade e potência em associá-lo com a administração. A Yara estuda muito a análise do discurso francesa, que foi o curso que eu fiz com a Silma e com ela. Ela estuda muito a ergologia, ela está estudando muito, já estudava a comunicação e a própria semiótica, que a PUC tem o curso de mestrado e doutorado aqui também. Então é um campo que eu vejo uma relação absurda e que foi demonstrado, de certa forma, a força e a vitalidade na hora que a gente pesquisou e publicou numa das mais respeitadas revistas de administração do Brasil, artigos sobre a ergologia. Como eu citei a sua área, né, Yara, eu sou obrigado a te dar direito a um comentário. Rápido, depois a gente passa para os comentários dos próximos, mas rapidamente, a ergologia, então, é um campo do conhecimento um pouco mais recente, por assim dizer, nascido na década de 80 na França, e eu tive contato com esse campo por meio do mestrado em Linguística Aplicada aqui na PUC São Paulo, sob orientação da professora Cecilinha, que desenvolve uma linha de pesquisa em que se articula linguagem e trabalho. Então, paralelamente à análise do discurso de orientação francesa, eu estudei ergologia, que, diferentemente da ergonomia, que a gente conhece muito mais, trata de questões relacionadas ao trabalho, considerado como uma atividade humana, na qual todos nós estamos desenvolvendo esforços que fogem muitas vezes à percepção, né, do todo, do outro, do todo, do social. Então, como que a gente desenvolve essas atividades mobilizando uma série de conhecimentos próprios, né, com muita singularidade, como se diz na ergologia, é um tema do nosso interesse. E isso tudo tem a ver com os valores que estão em jogo no desenvolvimento da nossa atividade. Por favor, Rodrigo. Por final, na crítica, esse despertar dos estudos críticos aconteceu com 2 pessoas que eu já mencionei. Meu amado e saudoso professor Luciano e a minha, felizmente, amada, né, só amada, professora Maria Amélia, aqui na PUC de São Paulo. Os estudos críticos em administração, quando a gente resgata a gênese deles no Brasil, foi a professora Ana Paula Paz de Paula, o professor Rafael Cadipani, o próprio professor Eduardo Davel, a gente
estuda e compreende que eles pressupõem um olhar para a administração embasado em 3 pilares. Uma visão desnaturalizada, ou seja, nada que acontece tem que acontecer assim. Uma visão emancipatória, ou seja, você só aprende algo se contribuir para você se formar, para expandir os seus horizontes. E desvinculada de resultado, ou seja, nem tudo que você faz vai ter um resultado prático e imediato. Pois muito bem, empolgadíssimo com esses estudos, estas 2 pesquisas falam um pouco sobre esses estudos críticos desenvolvidos. O primeiro artigo, Suor, Superação e a Medalha, uma análise do discurso sobre a literatura pop management inspirada no esporte de competição, eu fiz com a professora Maria Amélia e também com a querida professora Silma, que a Yara e eu já citamos. No curso de extensão, em análise do discurso francês, aqui da COGEA e da própria PUC São Paulo. Mas o que eu fiz? Eu fui no aeroporto, cheguei na livraria do aeroporto e comprei livros de administração, mas daquela administração motivacional, por assim dizer, escrito por esportistas. E fiz toda uma trajetória embasada nas técnicas da análise do discurso francesa, e especialmente num autor que eu sou mega fã, que é o Dominique Menguenot, e fiz uma crítica a essa literatura pop management, que ela pode prestar uma contribuição, mas a gente tem que entender muito bem as limitações que ela traz também, para não ficar com o nosso campo muito restrito, para a literatura ser uma ferramenta de potência e não de limitação na formação de cada um. Para mim, esse artigo, eu olhando ele aqui, é quase um xodó, porque eu fiz no curso de ADF, aqui da PUC, com a professora Silma, com a professora Maria Amélia, onde eu conheci a Yara, e a gente lança ele no livro. Então, ele tem uma história, né, incrível. O segundo capítulo, eu pego a teoria do Maurício Trachtenberg, também professor da PUC São Paulo, falecido em 98, se eu me lembro bem, e nós fazemos uma crítica. Esse capítulo também embasa a tese e, em breve, o livro. A gente faz um grupo focal, entrevista profissionais que trabalhavam com gestão da qualidade total em vendas e perguntamos, para além do resultado da empresa, qual foi o resultado da gestão da qualidade total para a sua própria formação. E vemos que, ainda que existam resultados, há limitações também, que a gente não pode se omitir quando a gente olha a história, o momento da gestão da qualidade total em vendas. Esse artigo eu fiz na matéria Estudos Críticos em Administração com a professora Maria Amélia. Ele foi feito, o grupo focal foi aqui na PUC, no segundo andar da PUC. Ele foi escrito na PUC, foi apresentado em congressos, depois foi lançado na revista acadêmica, então ele é incrível. E a Yara deu essa mega qualificada, deixou ele mega contemporâneo para a redação do livro. Então são 2 artigos que eu tenho um apreço incrível, né, por toda a história envolvida. Tem alguma consideração, Yara? Uma última, em relação... Bem, também são os meus preferidos do livro, não à toa, né? Em relação ao 5º capítulo, né, que é o primeiro desse pilar de crítica, que envolve a participação da professora Maria Amélia e da professora Silma, eu queria dizer que, para aqueles que se interessarem, conhecer um pouquinho mais da análise do discurso, qual que é a articulação que foi feita com o estudo de administração, o que é interdiscurso, qual que é a crítica que está proposta, que acesse o canal que você tem no YouTube, porque nós tivemos a oportunidade de realizar uma live no ano passado, também a respeito do livro, aí nas redes sociais do Rodrigo. E essa live foi disponibilizada no canal dele do YouTube, Rodrigo Guimarães Mota, né, se eu não me engano. E lá, facilmente identificável, consta esse vídeo no qual a própria professora Silma participa magistralmente, explicando um pouco o que é a análise do discurso, qual que foi a proposta desse artigo e praticamente nos dando uma aula de novo, né? Então, fica o convite para todos acessarem, caso quiserem entender um pouquinho mais do que se trata. É fantástico, sabe? O
o canal do YouTube eu convido todos a acessarem. Eu faço algum esforço para ter também conteúdos acadêmicos no canal. E essa live de lançamento ela é incrível, porque a Sil é uma professora absurda, a Yara para mim foi um evento. Lançar o livro ali fechou com chave de ouro um capítulo da minha vida. A Yara pediu para falar um pouco sobre a capa do livro. Essa capa é um ícone que representa, e isso está demonstrado na foto aqui, não está na foto do livro, mas está na foto de outras publicações, um momento muito especial na minha trajetória, em 2016, quando eu obtive a medalha no Campeonato Mundial de Veteranos, que são atletas acima de 30 anos de judô. Foi algo que eu persegui durante muitos anos, as minhas limitações técnicas, as minhas limitações físicas, as minhas limitações emocionais não permitiram que eu conquistasse essa medalha antes, mas eu persisti, melhorando cada um desses pontos. Finalmente, em 2016, eu conquistei essa medalha e no momento da conquista da medalha, eu espontaneamente fiz esse movimento. E esse ícone, desenvolvido por um atleta da ONG que eu co-administro, como a Yara falou, que chama-se ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, que eu sou co-administrador junto com os professores Bagé e Christian. Esse ícone foi feito por um dos nossos alunos, medalhista em Campeonato Pan-Americano, em Campeonato Sul-Americano, em Campeonato Brasileiro, o Fábio Mamura, que também ele tem essa parte do design, muito legal, ele reproduz essa conquista. Assim como aquela conquista foi no âmbito esportivo, essa conquista aqui é no âmbito do doutorado, da conclusão desse capítulo da trajetória acadêmica. Queria fazer um ponto que eu deveria ter feito antes, mas não fiz. Isso de você ser incansável, ele é muito bom, mas ele cobra um preço também. O que ele é muito bom? Eu tenho fazendo uma reflexão, uma vontade muito grande de realizar. Então eu persisto, eu avanço. É difícil eu me desmotivar. Nós estamos com uma camarada minha aqui na plateia, a Maria Júlia, que trabalhamos muitos anos juntos na Coca-Cola FENSA, na Pananco, depois na Nutrimental. Ela é testemunha também, que é difícil, eu desistir de algo, não é a coisa. Isso é bom, que também, junto com tudo que foi falado, permitiu que esse doutorado fosse concluído. Mas cobra-se um preço aí também. Fato é que cobrou um preço físico. Eu fiz 12 cirurgias ortopédicas, além dos 2 AVCs. Então, hoje, aos 53 anos, eu tenho um desgaste físico que não é trivial, mesmo para uma pessoa da minha idade. Cobra um desgaste emocional. Bom, tanto a Yara quanto a Maria Júlia, por trabalhar nos próximos, sabem disso, porque a parte legal é que eu sempre busco e reconheço o valor do outro. Isso está dentro de mim. Eu quero estar sempre com os melhores. Eu tenho essa vontade. Mas também para cobrar, para excelência, eu não largo, também cobro. Isso desgasta. É meio um fato, Então, não estou falando que ser um incansável é muito bom, mas tem um preço também. Antes de todo mundo sair sendo incansável, sabe que tem o lado A e tem o lado B, Yara, Maria Júlia? Vocês são testemunhas disso em primeira pessoa. Encerro, da minha parte, a minha participação, parabenizando a PUC pela iniciativa. Tem muito mérito isso. Todos nós vivemos a pandemia, a gente sabe o prejuízo, a dor que causou a tantos a pandemia. Então, PUC, muito obrigado, foi incrível estar aqui hoje com vocês, é sempre incrível estar aqui na PUC. Agradeço todo mundo que assistiu nas mídias sociais, a Maria Júlia, que está aqui presencialmente participando, já participamos por imensas batalhas, Maria Júlia? Estava esses dias conversando com o Carlos Arraes, que era diretor do Pão de Açúcar, lembrando de cada uma, A organização da PUC também, porque afinal a instituição são feitas de pessoas, Emily? E você também. E especialmente nesse momento, antes do especialmente, professor Luciano, prefaciante da obra, onde você estiver, meu amado, muito obrigado. Mas especialmente a Yara,
que topou um desafio. A gente já está há anos nessa batalha. Se eu não me engano, nós nos conhecemos no curso da professora Silma no COGEAI, em 2017, né? Então já são 5 anos, já passamos por poucas e boas, e esse livro só existe com a análise, com a qualificação de cada um dos artigos que a Yara comprou com generosidade, com afeto, e ela com outra característica, com outro ênfase, mas também ela é uma defensora da qualidade, se não igual, provavelmente mais do que eu. Então, o trabalho chega com qualidade, com o mérito total da Yara. Então, Yara, como mais um agradecimento, pequeno que seja, eu peço para você fazer as suas considerações finais e encerrar. Qualquer um que quiser adquirir o livro, ver o meu site, acessa a palestra que a Yara citou no canal do YouTube, Rodrigo Guimarães Mota com 2 T's, está tudo lá. E a Yara encerra a apresentação no dia de hoje. Joia! Rodrigo, eu vou fazer um adendo em relação a essa imagem icônica, porque além de ser muito significativa pelo momento em que ela foi registrada e transformada na capa do livro, não sei se dá para você pegar, Alexandre, aqui no último pilar, nós temos o registro de que acabou sendo também bastante significativa por nos permitir estabelecer, né, articular os 3 pilares aqui nessas 3 partes, nesses 2 braços e nessa cabeça. Então, a gente tem a crítica, né, na cabeça, e a gente tem o resultado de um lado e o esporte do outro, que são as bases, né, os 2 primeiros, vou fechar, que são os 2 primeiros caminhos que foram percorridos para chegar à crítica, né, como a fase máxima aí do seu amadurecimento como pesquisador. Enfim, também agradeço muito, agradeço o seu agradecimento, Rodrigo. Também aprendi muito com o Rodrigo como parceiro acadêmico ao longo desses anos. Agradeço muito a PUC pela iniciativa. Como eu disse, eu fiquei emocionada hoje de retornar aqui, porque eu costumo dizer para os alunos, né, eu venho de uma família na qual o diploma acadêmico não era até então um valor compartilhado, né? Então, eu me lembro de, por exemplo, estar no ensino médio e os meus pais perguntarem por que eu queria continuar estudando. Já tinha completado o fundamental, estava ótimo. E então, eu avancei muito naquilo que era esperado dentro da minha cultura familiar, imaginando, inclusive, que na família estendida ninguém chegou a um stricto sensu, e eu já estou aqui me sentindo muito feliz, né, na condição de doutoranda. Então, voltei à PUC hoje emocionada, porque quando eu pisei aqui pela primeira vez, eu senti uma admiração tão grande pela instituição, pelo espaço. Entrar aqui evoca em mim um respeito, uma espécie de não é só de admiração, mas de deslumbramento mesmo, porque esse espaço institucional de produção do conhecimento é algo que me inspira, toda essa devoção, é a palavra que eu queria usar. Eu tenho uma espécie de devoção pelo espaço acadêmico. Eu acho, até certo ponto, entre aspas, santificado. Então, volto aqui com muito respeito, muito feliz pela oportunidade, feliz por ser uma mostra que nos possibilita esses reencontros, tanto com a instituição, quanto com os amigos, com os parceiros acadêmicos. E espero, sim, que essa nossa fala, até certo ponto despretensiosa no dia de hoje, vamos fazendo aqui um bate-bola, né, num formato de conversa como já tínhamos pensado, mas despretensiosa no sentido de que não é para ser algo definitivo, né? Nós que fazemos ciência sabemos que nós não esgotamos possibilidade alguma, mas nós esperamos que possa ser um incentivo, né, para que aqueles que estão nos acompanhando possam buscar mais desses conhecimentos. Fora o canal do Rodrigo no YouTube, vocês também nos encontram muito facilmente nas redes sociais. Então, eu ia dizer que no livro tem os contatos, tem e-mail, mas também nas redes sociais. O Rodrigo tem as redes sociais disponíveis. É só fazer contato naquilo em que a gente puder dar algum suporte, compartilhar alguma experiência a mais. Vamos juntos, né, somando esforços, nos apoiando para fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigada.